dedicadas ao Senhor Bom Jesus crucificado, Imaculado Coração de Maria, os prezados ouvintes que nos ouvem pela Rádio Bom Jesus, meus amados irmãos. Diante desse dia de luto, nos vem à memória aquela frase que está na fachada de um cemitério, que diz: os que vão morrer aos mortos. Hoje, quando nós passarmos pelo umbral ou pelos portões do nosso cemitério, nós vamos lembrar desta frase: todos nós um dia ali estaremos. Hoje, portanto, a igreja se veste de luto e de esperança. De luto porque nós lembramos desta realidade da qual ninguém pode escapar. Pode ser príncipe, pode ser rei, pode ser de sangue nobre, pode ser um simples homem, pode ser um homem de grande fama, de grande honra, pode ser uma pessoa simples, um pobrezinho, um sacerdote, um leigo, um fiel, enfim, todos nós um dia teremos que morrer. E a igreja hoje coloca para nós justamente o luto, a morte, para que nós primeiro pensemos que um dia vamos morrer. E depois, assim pensando, nos preparemos. E depois rezemos e socorramos, façamos as obras de misericórdia espiritual, que é justamente socorrer os nossos falecidos, aquelas almas dos nossos entes queridos, amigos, benfeitores, sacerdotes, que nos precederam e que estão na casa do Pai, mas que ainda como nós não temos a certeza de que eles estão na glória do céu, nós então rezamos por eles. Meus amados irmãos, pensemos na morte. Pensemos que um dia, todos nós que estamos aqui, dentro desse templo, desta igreja, construída por um sacerdote, que há 5 anos também partiu para a eternidade, todos nós também iremos nos ajuntar a ele. Pensemos, meus prezados irmãos, que todos nós, dentre muitos ou poucos anos, nós teremos que deixar esta terra e partirmos para a eternidade. Pensemos na morte. Nós normalmente não gostamos de pensar que vamos morrer. Não gostamos e afastamos esse pensamento, talvez instintivamente, sem nós pensarmos muito, sem nós querermos, vamos afastando o pensamento da morte. E quando alguém fala da morte, quando alguém fala de um acontecimento trágico, de um acidente ou de falecimento de alguém, nós logo falamos daquilo, mas logo passamos adiante. Mas um dia nós vamos morrer. Vamos pensar hoje nisso. Vamos pensar porque enquanto nós ainda não estamos vivos, enquanto ainda nós não morremos, nós podemos colocar e nos preparar para este momento que será decisivo para a nossa vida eterna, a eternidade. Nosso Senhor tem aquela frase no Evangelho, que repetida durante os séculos, trouxe à tona a consciência de muitos cristãos. Muitas pessoas que estavam vivendo sem pensar que um dia teriam que deixar esta vida, teriam que deixar as suas coisas, a sua família, os seus bens, as coisas que amam. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Mesmo que nós tenhamos todo o dinheiro do mundo, mesmo que nós tenhamos toda a comodidade possível a um ser humano, mesmo que nós tenhamos toda a honra, todo o status que é possível uma pessoa humana aqui na terra, mesmo que nós tenhamos toda a saúde, toda a alegria, todo o prazer possível a um homem, se nós não ganharmos o céu, meus prezados irmãos, tudo será inútil para nós. Mesmo que nós tenhamos rezado, mesmo que nós tenhamos escutado muitos sermões,
muitas santas missas, rezados muitos terços, feitos muitas primeiras sextas-feiras, escutados muitos conselhos nos confessionários, se nós, no final das contas, não conseguirmos a misericórdia de Deus, tudo será inútil. Agora me vem à memória um jovem que em uma paróquia que não é aqui, em outro lugar, eu atendia em confissão, e aquele jovem não conseguia deixar o seu pecado, mas ele se confessava, ele confessava-se e se confessava bem, eu acredito que com arrependimento, mas penso eu, Deus o sabe, que sem um propósito firme de mudança de vida, de renúncia do pecado mesmo, e das ocasiões que levam ao pecado. E aquele jovem, cometendo os pecados mortais, muitas e muitas faltas diante de Deus, ele se confessava, mas ele não tinha aquela resolução firme de deixar o seu pecado. E de repente, eu escuto, muitos anos atrás, uma notícia, que ele tinha morrido de acidente de repente. Meus prezados irmãos, pensemos onde estará a alma daquele jovem neste momento. Será que terá de fato rompido com o seu pecado, que o acorrentava, que o afastava de Deus? Ou será que ele alcançou, ou não alcançou a misericórdia de Deus, por falta de propósito e de resolução firme de deixar o pecado? Pensemos nisso. E agora, pensemos na nossa vida. Pensemos nos nossos pecados. Se neste momento, todos nós que estamos aqui na igreja, fôssemos chamados à eternidade, como é que estaríamos diante de Deus? Alcançaríamos a bondade, a misericórdia de Deus? Ou será que nós, até aqui, rechaçamos na nossa vida a bondade e a misericórdia de Deus? Muitos pensam, não, no final das contas, Deus que é super misericordioso, Deus que é rico em misericórdia vai me perdoar. Mas daí nós nos perguntamos, será que nós, essa mesma misericórdia de Deus que esperamos na hora da morte, será que nós estamos fazendo um bom uso dela quando Deus nos convida à conversão? Será que nós estamos aproveitando o tempo que Deus nos dá para nos prepararmos de fato para a eternidade? Se não me engano, Santo Inácio, ele diz assim: se você soubesse neste momento que você iria morrer daqui a 1 hora, o que é que você faria? Se nós soubéssemos agora, por uma revelação de Deus, meu filho, minha filha, você dentro de 1 hora você vai partir para a eternidade, o que é que nós faríamos? Vamos pensar nisso. Você que está cochilando agora, acorde e pense. O que é que nós faríamos, o que é que eu e você faríamos se soubéssemos, dentro de 1 hora partiríamos para a eternidade? Pensemos. E diz Santo Inácio que aquilo que nós pensamos em fazer, se soubéssemos que iríamos morrer, devemos fazer imediatamente. Se alguém quiser olhar para o confessionário, pode olhar. Acho que não tem nenhum padre lá não. Mas muitos, tenho certeza que pensaram, vou me confessar. Então nos confessemos. Não adiemos a nossa conversão. Não adiemos a nossa conversão. São João Bosco diz, aquele que se demora em dar-se a Deus. É uma frase dura, mas é verdade. Dita não pelo Padre Voli, dita por São João Bosco. Aquele que se demora em dar-se a Deus corre um grande risco de condenar-se. Outro pensamento, além de pensarmos na morte, é o pensamento da esperança. Com certeza, nosso Senhor que morreu na cruz por nós, vai fazer de tudo para a nossa salvação. Mas façamos nós.
E o segundo pensamento e último é o pensamento de rezarmos, meus amados irmãos, pelas benditas almas do purgatório. Aliás, assim como a igreja no mês de maio se dedica à Virgem Maria, no mês de outubro se dedica à reza e à oração do Rosário, no mês de novembro a igreja quer que todos nós rezemos pelos falecidos. Porque com certeza, muitas vezes nós nos arrependemos dos nossos pecados, é verdade, mas nós não reparamos bastante aquilo que fizemos. Ou então nós não nos arrependemos suficientemente, ou então não expiamos os nossos pecados graves que foram perdoados. Por isso acreditamos no purgatório. Existe uma santa chamada por alguns de doutora do purgatório, Santa Catarina de Gênova. Ela nos fala alguma coisa sobre o purgatório. Vamos aprender com ela. Diz ela assim: então logo a alma se percebe aceita por Deus depois da morte e constituída herdeira do paraíso, mas incapaz, por causa dos seus pecados, de tomar imediata posse de sua herança, ela desenvolve um intenso desejo de se livrar desse impedimento, dessa dupla obrigação de culpa e de pena. De culpa pelos pecados leves, ainda não perdoados ou não arrependidos, e de pena por causa dos pecados mortais, já arrependidos, mas ainda não reparados, ou mesmo pelos leves. Mas, diz a santa, sabendo que apenas o purgatório pode dar cabo dessas duas obrigações, e que é exatamente com esse objetivo que Deus condena a alma a esse fogo, ela deseja suportar essa pena. A alma separada do corpo, não encontrando em si mesma toda a pureza necessária, e vendo em si esse impedimento que não pode ser tirado exceto pelo purgatório, imediatamente nele se joga com uma vontade firme. Ora, se a alma não considerasse o purgatório uma instância apropriada para a remoção desses impedimentos, surgiria imediatamente em seu interior um inferno muito pior que o purgatório, visto que ela perceberia que esse impedimento não a permitiria aproximar-se de Deus, que é o seu último fim. Então, se a alma pudesse encontrar outro purgatório mais cruel, em que ela pudesse se livrar mais rapidamente desse impedimento, ela velozmente nele se precipitaria, por causa da impetuosidade do seu amor por Deus. E a Santa Catarina de Gênova diz assim: são duas penas que as almas sofrem no purgatório, a pena do dano e a pena dos sentidos. A pena do dano porque quando nós morremos, diz ela, nós somos imediatamente, nos comparecemos imediatamente diante de Deus. E ali em poucos segundos é passada a nossa vida toda. E a alma que alcançou a misericórdia de Deus, a alma que está salva, ela imediatamente fica muito contente de se encontrar digna de Deus. Mas ao olhar para si, ela nota que ela não está bem pura ainda, totalmente pronta e perfeita para alcançar a posse de Deus no céu. Então imediatamente ela se lança no purgatório para que seja purificada daquilo que ainda lhe resta purificar, que são as suas culpas leves e as suas penas devidas pelos pecados. E aí, embora esteja já confirmada na graça de Deus, a alma sofre muito por não possuir a Deus. Essa aí é a pena do dano. E depois Santa Catarina fala que ela sofre também a pena dos sentidos. E Santa Catarina compara a alma que sofre a pena dos sentidos com o ouro no crisol. Vede o ouro, diz a santa, quanto mais ele derrete, melhor fica. E ele é derretido até que todas as impurezas sejam aniquiladas. Esse é o efeito do fogo nas coisas materiais. Mas a alma não pode se aniquilar em Deus, mas pode se aniquilar em si mesma. E quanto mais é purificada, mais se aniquila em si mesma, até que finalmente ela descanse em Deus completamente pura.
Quando o ouro, segundo a expressão dos ourives, é purificado a 24 quilates, diz a santa, não mais se reduz, qualquer que seja o fogo que lhe seja aplicado, porque na realidade nada é consumido senão as imperfeições. O fogo divino age da mesma forma na alma. Deus a mantém no fogo até cada imperfeição ser consumida, e até que ele a reduza a uma pureza de 24 quilates, diz a santa, cada um contudo segundo o seu próprio grau. Portanto, as duas penas que sofrem as almas do purgatório. Santa Catarina de Gênova é considerada a doutora do purgatório porque ela teve revelações especiais de Deus e também das almas do purgatório. E ela escreveu um verdadeiro tratado sobre as almas do purgatório. E ela diz e conta que é muito difícil uma alma ir logo para o céu, porque nós sempre temos algo a reparar. Mas, meus prezados irmãos, a igreja ensina que as almas que estão no purgatório, elas não podem merecer mais. No grau em que ela morreu de mérito, ela vai para o céu. Mesmo que elas sofram em reparação dos seus próprios pecados, em expiação, em purificação das suas faltas, elas não podem merecer mais. Enquanto estamos aqui na terra, todo sofrimento oferecido, suportado por amor a Deus, pode fazer com que nós aumentemos esse mérito diante de Deus. Portanto, saibamos oferecer. Neste mês de novembro, nós todos somos convidados pela igreja, meus prezados irmãos, a merecer mais, a reparar mais os nossos pecados, a oferecer as nossas boas obras também pelos nossos falecidos. Vamos, portanto, nos lembrar dos nossos benfeitores. Vamos nos lembrar das pessoas queridas que passaram da nossa vida e deixaram um rastro de benignidade, que nos conduziram para Deus, como por exemplo o Monsenhor Francisco, como por exemplo o Padre José Paulo, que hoje completa 5 anos de falecimento. Que o nosso querido e saudoso pároco, da onde estiver, receba esta Santa Missa, que está sendo celebrada na sua intenção, como uma certeza de todos os fiéis, um agradecimento nosso. Eu também falo como afilhado que fui do nosso querido Padre José Paulo, que ele onde estiver, possa receber as nossas orações e possa também interceder por todos nós, para que nós alcancemos o céu e a glória eterna, assim seja.